Como você vai ouvir o Espírito Santo em meio a tantas vozes? Muitas vozes hoje. Você pega o seu celular e você começa a simplesmente passar o seu dedo ali. Há milhares de vozes em poucos minutos. Há milhares de vozes e cada voz ela tem um sentido. Cada voz tem uma influência sobre você. Cada voz que eu ouço, ela tem uma influência sobre mim. Se você conversa com uma pessoa por 10 ou 15 minutos, quando você sai dali, automaticamente você tem um novo pensamento a respeito de algo que vocês conversaram. Então essa voz tem uma influência sobre você. Por isso devemos selecionar as nossas conversas. Por que ficar em meio de conversas desgastantes, em meio a conversas que estão simplesmente extraindo o Espírito Santo de você e não acrescentando o Espírito? São conversas que não dá mais para ouvir, são assuntos que não dá mais para participar. É simplesmente virar as costas para esses tipos de conversa. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Mesmo João 8. Essa maneira do Espírito Santo de nos render a Ele, de fazer somente aquilo que agrada a Deus. Porque, na verdade, o nosso intuito aqui é levar a cada um de nós a ter um relacionamento melhor com Deus. Um relacionamento mais pessoal. Essa é a missão da mensagem na qual nós cremos. É levar o homem e a mulher a ter um relacionamento pessoal com Deus, uma vida pessoal, uma vida íntima, uma vida de caminhar diário, uma vida de oração. Deixarmos, que Ele faça dos nossos pensamentos aquilo que Ele pensa. Pensarmos como Cristo, a mente de Cristo estiver em nós, essa é a realidade da vida cristã, é a totalidade, é quando a mente de Cristo está numa pessoa, então ela já não tem mais uma mente própria. Você tem que literalmente perder a sua mente. Fulano perdeu a mente, isso é ótimo, desde que a mente de Cristo pudéssemos. Tudo que você puder se render a Deus, você se rende. Você já não fala mais como você gostaria de falar, você já não olha mais da maneira que você gostaria de olhar, e você já não vive mais como você gostaria de viver. Isso é render-se. Jesus tinha uma maneira de render-se a si mesmo, a Deus, e por isso nele habitava tudo de Deus. E isso é para nós também. Jesus veio como primogênito, o primeiro de outros que viriam depois. Jesus veio como alguém para abrir o caminho para você e para mim, passar pelo mesmo caminho, fazer os mesmos sinais, disse ele. Aquele que crê em mim fará também o que eu faço, e ainda em maior grau, em maior proporção. Agora você e eu poderíamos ter mais de Deus do que temos, se apenas nos rendêssemos a nós mesmos. Agora eu e você poderíamos ter mais de Deus, se desejássemos ter. Existe uma maneira onde você e eu podemos fazer algo para que Deus possa habitar mais em nós, para que Deus possa nos tomar sob controle, para que Deus possa realmente ter alguém por quem Ele faça algo por alguém, ou por você mesmo, é claro. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. É João 8:31. Mas antes aqui ele fala algo que nos dá uma base para o que vamos falar nesta meditação, essa pequena meditação de como podemos fazer algo para que Deus habite mais em nós, para que possamos ter mais êxito na vida espiritual. Aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Olha. E falando ele essas coisas, muitos creram nele. Então Jesus tinha uma maneira de se render para Deus. Na mensagem Chuva Temporã e Chuva Seródia, o irmão Brana comenta sobre isso. Então, o que atrapalha o meu caminho sou eu mesmo, disse o irmão Brana. O que atrapalha a nossa caminhada com Deus somos nós mesmos, não é outro. Então, quando eu consigo sair do caminho, Deus entra nesse caminho. Mas enquanto eu quero permanecer no meu caminho, Deus não tem como entrar neste caminho, não cabe Ele ali. Deus só entrará se você sair do caminho, se você sair da frente. Se você deixar Deus fazer algo por você mesmo. Mas enquanto eu me permaneço lá fazendo o que eu quero, colocando as minhas opiniões, os meus gostos, dando preferência ao que eu penso, ao invés do que a palavra pensa, então Deus não pode fazer nada por mim. Deus não pode habitar numa pessoa quando ela tem as suas próprias ideias, as suas próprias maneiras de resolver as coisas. Vê? A hora que sairmos do caminho e não olharmos as coisas como nós queremos olhar, e não fazermos as coisas da maneira que pensamos, mas nós temos que deixar que os próprios pensamentos de Cristo estejam em nós. Eu estou lendo na própria mensagem Chuva Temporã,
e chuva serôdia. Deixe-o fazer com que o seu olhar seja o olhar dele. Deixe-o fazer com que o seu pensar seja o pensar dele, o seu falar seja o falar dele. Como você faz isso? No final aqui ele diz assim, ouvindo o Espírito Santo. Mas como que você vai ouvir o Espírito Santo em meio a tantas agitações? Como que você vai ouvir o Espírito Santo em meio a tantas ocupações? Agora eles disseram assim, mas nós somos livres, somos filhos de Abraão e coisa e tal. E aí Jesus disse assim, mas quem serve ao pecado realmente não está livre ainda. É o versículo 34. Jesus respondeu, na verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Não é servo de Cristo. Agora, pecado é incredulidade. Pecado é descrer na palavra. Pecado é fazer contra aquilo que a palavra recomenda. Nem tudo é pecado. Mas tudo que vai contra a palavra, tudo que tem como princípio incredulidade, e por não crer você comete aquilo, isto é o pecado. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe através da sua palavra. E assim estaremos preparados para a grande hora que se aproxima. Deus te abençoou, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.